Olá, pessoas! Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alice. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento e relacionamento. Vem comigo! No vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre relacionamento e casamento, porque não enfatizar muito em gravidez, em filhos, pelo fato de que eu acompanho algumas pessoas, alguns casais, e acompanho também mães que criam seus filhos de forma solo. A minha experiência é no casamento dentro de um relacionamento, e no que isso foi benéfico, no que isso foi desafiador, e no que isso foi essencial para a criação das crianças. Então, diante disso, dessas questões, eu resolvi falar um pouco com vocês sobre casamento e relacionamento. Algumas pessoas que nos acompanharam no passado, que conhecem o meu esposo desde muito novo, na verdade, eles nem acreditam ainda na pessoa que ele se tornou hoje, né? Eu sempre escutei muito, você tem certeza? Fulano é doido. Fulano não tira um chinelo do chão. Fulano isso, fulano aquilo. Dá trabalho. Mas, como eu falei nos vídeos atrás, os nossos planos nunca são os planos de Deus. A doida falou o quê? Vou contra todo mundo. Eu não acredito no que todo mundo tá falando. Ou acreditando no que todo mundo tava falando, vamos ver até onde dá. E foi isso que aconteceu. Conheci o Fábio numa festa, na verdade, eu não conhecia ele. Estava numa festa com uma amiga minha, na época de jovem, mais jovem assim, estava na festa lá com a minha amiga, não sei por que cargas d'água, ela deu meu telefone para ele, sem eu saber, sem nada, e eram aquelas festas que a gente vai e fica até de madrugada. No outro dia tá esse menino me ligando e me mandando mensagem. Quem que é esse menino? Eu nem lembro da cara dele. Por que eu não lembro da cara dele? Eu nem cheguei a falar um oi pra ele, meu bem. Um oi esse menino não recebeu de mim. Por que ele tava me ligando e por que ele tava me mandando mensagem? Aí ele explicou que a minha amiga, a Laísa, tinha passado meu telefone pra ele e tal, não sei o quê, e que ele queria me conhecer, queria sair comigo e tal, e eu pensei, mano, super de ressaca, porque eu tava numa fase, né, de rebelde, tinha me distanciado da igreja, tava rebelde, então eu não queria saber de nada e tava assim, o que esse menino tá me ligando? Quem que é essa pessoa? E por fim das contas, nem a minha amiga lembrava mais quem era ele. Gente, eu sei que essa festa foi em janeiro, e a gente ficou de janeiro até outubro só trocando mensagem e conversando via ligação. Naquela época era SMS e via ligação. E ele tinha uma coisa, eu não sabia qual era a cara dele. Eu não imaginava qual era a cara dele. E Orkut, na época era do Orkut, ele não me passava o Orkut dele. Só que eu fiquei tão encantada com a forma com que ele conversava, com a forma que ele me escutava, com a forma que a nossa ideia batia de conversa, a gente passava 2 horas conversando no telefone e era gostoso demais. Então eu pensava, mesmo se ele for horrível, pelo menos ele é simpático, ele é legal. Ficamos aí conversando de janeiro até outubro, quando num belo momento em outubro a gente resolveu sair. Mandei uma mensagem pra ele, do nada, assim, ele nem esperava. E aí marcamos pra sair no dia seguinte. E aí saímos no dia 3 de outubro de 2011 e desde então estamos aí, seguindo. Uma coisa que ninguém fala sobre relacionamento, ou que todo mundo sabe e que ninguém fala, é que são pessoas totalmente diferentes, totalmente com valores diferentes, criações diferentes, tudo diferente do que você é, né? Os primeiros meses ali foram bem complicados, porque ele estava acostumado com um tipo de vida, eu era bem mais caseira e ele era muito elétrico, gostava de sair, essas coisas, e eu nunca fui de gostar mesmo de sair, eu sempre fui muito caseira. E no dia que eu ia terminar com ele, que eu não queria mais, que não estava dando mais, por conta disso, aí veio a história de que eu estava grávida do primeiro filho, o destino unindo as coisas. Foi tudo muito rápido, né? A gente começou a se relacionar em outubro, em janeiro a gente passou Natal, Ano Novo, 6 de fevereiro de 2012 eu descobri que estava grávida do Luca. Então, assim,
foi uma pessoa que, para mim, ele pode ter surpreendido outras pessoas, mas não me surpreendeu, pelo caráter que ele sempre mostrou ter para mim, né? Pela forma com qual ele sempre me tratou. Então, por mais que tenha sido surpreendente ele querer ficar comigo e com a criança, por um lado, por outro não, porque ele demonstrou que realmente ele sempre foi honesto e sincero no que ele me falava. Então, em nenhum momento ele não quis saber de mim, em nenhum momento ele não quis saber da criança, muito pelo contrário, ele acolheu muito bem a ideia, a informação, e foi muito parceiro. Então, o Fábio, ele tem essa qualidade, ele sempre foi meu parceiro desde que a gente nem sonhava em ficar junto até os tempos atuais. Aí eu vou te falar outra coisa que ninguém fala, meu bem. Primeiro ano de casamento, tá? Porque que acontece? Fiquei grávida, beleza, ok, vai assumir a criança, vamos morar junto. Então, em maio de 2012, a gente resolveu morar junto, só morar junto. A gente teve aí a ajuda da nossa família, né? Uns tios meus ajudaram a gente e os pais dele também ajudaram a gente aí nesse começo. E a gente resolveu morar junto, em maio de 2012. Só que por algum motivo do universo, uma pessoa com qual ele conversou, eu não me recordo muito bem, eu acredito que foi uma pessoa que ele conversou, se não me falha a memória, sobre algo que estava dentro da palavra. E aí ele virou pra mim e falou, a gente vai casar. Tudo assim mesmo, muito assim. Primeiro ele me engravidou, depois ele quis morar junto e depois ele pediu pra casar. Pediu não, ele falou, a gente vai casar. Ficamos nisso aí ele perguntou o que achava, colocou o que a pessoa tinha conversado com ele, que ele acreditava e que para dar mais certo, a gente teria que seria interessante a gente casar. A criança está doente, tossindo ali no fim. Ainda não terminamos as doenças. A mãe está bem, mas as crianças estão tudo doente ainda. Calma. Fomos lá, o processo de cartório, levamos toda a documentação e sabe, meu filho, ele pode gastar dinheiro com qualquer coisa, mas ele não vai gastar dinheiro nunca para pagar a documentação para o governo de uma coisa que ele acredita ser de graça. $1,09 acabam de ir pro lixo. O que ele fez? Fez a gente assinar lá um documento de pobreza. Para quem não sabe, tem essa opção no cartório, tá? Na época era R$300, ele não quis pagar os R$300, porque na época era muito, né? Anos atrás, 2012 era muito, hoje também para mim é muito, mas tudo bem. Não quis pagar lá a taxa de R$300, assinou lá um documento de pobreza e, por fim das contas, ficou de graça. O que acontece nesse documento de pobreza? Você não pode escolher a data. Então, o cartório, ele escolhe a data para você. Só que por coisas do destino, a gente casou no dia 20 de julho de 2012. Foi a data que o cartório escolheu, dia 20 de julho, dia do amigo. E não tem coisa que defina melhor a nossa relação do que a amizade que a gente tem com o outro. A gente pode passar o dia inteiro junto, a gente vai ter conversa para conversar o dia inteiro, a gente vai ter conversa para conversar a semana inteira, o final de semana inteiro. Então, eu acredito que veio bem a calhar. Dia 20 de julho, dia do amigo, foi o dia que o cartório escolheu pra gente casar. Então, casamos, foi tudo muito gostoso. Minha tia fez uma festinha lá pra gente no condomínio. Foi tudo muito, muito bom. Povo de Deus, a crise dos 7 anos, ela não existiu pra nós, tá? Não existiu, eu não acredito nessa crise dos 7 anos. Agora, o primeiro ano de casamento, meu Deus do céu, é você e Cristo. Se pega com Deus e vai, porque, nossa, não teve... Acho que desse tempo todo que a gente tá junto, o primeiro ano foi o mais difícil, o mais conturbado. Eu queria voltar para casa da minha mãe umas 50 vezes, ele ficava perdido. Porque assim, com a gente foi tudo muito... As etapas foram diferentes, né? Então, a gente casou e já casou vindo com a bagagem de que a gente estava tendo um filho junto ali. Então, ou seja, o primeiro ano foi de adaptação de casal e com o primeiro filho. O que, para nós hoje, avaliando a nossa história, foi a melhor coisa que aconteceu. Tinha que ter acontecido assim. E foi bom ter acontecido assim. Não nos prejudicou, muito pelo contrário, nos fez casal forte, tudo isso fortaleceu o nosso casamento, fortaleceu o laço que a gente tem.
Então, o primeiro ano de casamento é muito difícil. E o que ajuda nesse primeiro ano de casamento? Conversar, dialogar. O casal que dialoga, o casal que conversa, é um casal que ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor do outro. Eu não consigo explicar o sentimento, mas é isso. O casal que dialoga é diferente. É diferente você ter no seu esposo, na sua esposa, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. É você não precisar de terceiros, quartos e quintos para você desabafar o que está dentro de você, para você ter a liberdade de contar, falar o que está te incomodando dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento e até mesmo externamente que está te prejudicando ali dentro de casa, que está te deixando mais estressado, mais nervoso. Então essa troca, esse diálogo, eu acredito que é muito importante, principalmente no primeiro ano. Algo que eu acredito que também vai de cada pessoa, e que eu já citei aqui inúmeras vezes e que eu cito direto, é a parceria. É o cara ou a mulher falar, não, eu tô nesse barco e a gente vai ser parceiro. A gente vai ser parceiro de verdade, a gente vai ter essa ligação de querer fazer dar certo. Então, eu acredito que a gente sempre teve isso, o querer fazer dar certo. Por mais problemas que a gente tenha tido, não foi fácil, a gente teve muito problema, né, de questão familiar, de questão de princípios e valores, que ele vinha de princípios e valores de uma forma, eu vinha de princípios e valores de outra forma. Eu falei, né, nos vídeos atrás que eu sou de família cristã, ele também, porém, religiões diferentes. E eu acredito que isso pegou um pouco também. Por quê? Eu vim de um princípio de que, muito batido naquela tecla do que estava escrito em cima da palavra, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão assim uma sua carne. Não só o homem quanto a mulher, vice-versa. Então para mim isso sempre foi muito claro, e a questão do homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja como? Deu a vida por ela. Cristo deu a vida pela igreja. Então, assim, é um amor lindo. Só que é um amor que sofre, é um amor que batalha, é um amor que luta. E depois de muito tempo, eu acredito que isso entrou na cabeça do meu esposo. E por mais que ele fosse uma pessoa ótima desde o começo, ele virou uma pessoa maravilhosa, meu bem. Ele virou uma pessoa totalmente dedicada realmente à família que nós formamos. Não é esquecer pai e mãe, não é esquecer que temos outras pessoas, mas é dedicar-se e entregar-se realmente ao projeto que Deus colocou na tua mão. É entregar-se, dedicar-se àquilo que Deus vai cobrar de você lá na frente. Se você tem uma família, Deus entregou essa família na tua mão e você precisa prestar contas depois do que você fez com esse tesouro que Deus entregou. Então, hoje, graças a Deus, vivemos dessa forma. Uma coisa também importante que a gente pensa, né, e a gente conversa entre a gente não fala isso para as pessoas para não deixar as pessoas constrangidas. A gente escuta muita piadinha, escutava. Hoje não escuta mais. Nossa, mas não tem televisão em casa? Nossa, mas 5 filhos? Nossa, gente. As pessoas, elas precisam entender que para cada ser na Terra, ele já veio com uma história escrita, né? Por mais que você tenha o livre-arbítrio, por mais que tenham N coisas que se desviem do caminho para o qual você foi criado, a gente acredita muito que Deus criou cada ser com um propósito. Cada ser com a sua história e cada ser com um destino para o que veio. E nós acreditamos que nós viemos traçados para ter a nossa família com os nossos 5 filhos e que a nossa família é para ser da forma que é. Casou grávida, casou depois, se formou depois, começou a conquistar as coisas depois, veio outro filho. Nossa, mas a última, a gente escuta muito isso. A última, a 5ª filha, vim com uma má formação. O Senhor sabe de todas as coisas. E era para ela vir assim. E nós agradecemos, somos gratos a Deus pela vida da Lívia, somos gratos pela vida do Luca, da Laura, do Gabriel, do Arthur. Nós entendemos que estava no nosso caminho como casal, Deus nos unir, juntar os nossos caminhos ali, nós temos a nossa família e os nossos 5 filhos são independentes. Gabriel é filho de um remédio trimestral,
Luca, eu tinha ovário policístico, não podia ter filho segundo o ginecologista. O Arthur, Mesigina, né? Tudo anticoncepcional. Então, assim, a Laura também, injeção trimestral. Então, assim, Deus sabe todas as coisas. Ele dá a última palavra. E se for da vontade dele, acontece. E o que Deus trilhou para nós como casal, eu acredito que é uma história linda. Por mais que a gente tenha começado de trás para frente, Fábio se formou faz pouco, tá se formando faz pouco tempo aí, me formei faz pouco tempo, conquistamos uma coisa aqui, conquistamos outra coisa ali, e as coisas que estão por vir da forma que tem que vir. Então é isso. Se hoje eu posso deixar uma dica para vocês, se hoje eu posso compartilhar alguma coisa com vocês referente a isso, estejam atentos aos sinais. Casamento, ele não é fácil, relacionamento, ele não é fácil. Uma coisa importante, que mulher, ela não nasceu para viver sofrendo em casamento. Isso também sempre foi muito claro para nós. Filho não segura casamento e não segura relacionamento. Nenhum filho, ele quer ver o pai ou a mãe sofrendo dentro de relacionamento para manter pai e mãe junto por conta do filho, né? Um dia eu conto um pouco para vocês a minha história na íntegra, é porque envolve outras pessoas, então fica meio chato falar, mas a gente tem isso para nós. Casamento saudável, relacionamento saudável, filhos saudáveis. Conheço mães, vejo mães maravilhosas que criam seus filhos sozinha, tem o apoio do pai, cada um na sua casa, e a criança é muito feliz dessa forma. E a mãe é feliz e o pai é feliz. E no nosso caso, nós somos felizes em família. Mas se não fosse para ser, eu tenho certeza que o Fábio seria um ótimo pai, eu seria uma ótima mãe, cada um no seu canto. Mas o plano de Deus para nós hoje não é esse. Então, se eu posso te dar uma dica em questão de relacionamento, seja ele do namoro, noivado, ao casamento, sejam parceiros e dialoguem. Conversem. A conversa entre o casal é a chave mais importante para o relacionamento. A paixão vai embora, muitas vezes o amor esfria, mas se você tem no seu parceiro, um amigo, você consegue dialogar, você também consegue acender de volta o amor se ele estiver esfriando, você consegue entender o porquê que pode estar acontecendo algum distanciamento, alguma coisa, diálogo. Então a dica de hoje é, para um casamento e um relacionamento top, diálogo e parceria. Fiz aqui com vocês hoje uma reflexão da nossa jornada desses 13 anos juntos, me fez voltar um pouquinho, me dá uma emoção por dentro e eu gosto de compartilhar. Me acompanha no Instagram, para você que não me acompanha no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui. Gente, o que a gente posta lá não é família de Instagram. É real, é como é mesmo. É muito difícil você, às vezes a pessoa fala, nossa, olha lá a família Margarina. É a minha família Margarina. Os nossos defeitos, os nossos acertos, mas é o que é. Me segue aqui no Instagram para ver o dia a dia da gente. E para você que viu esse vídeo até aqui, os meus mais sinceros agradecimentos. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E na próxima quinta-feira tem mais. Beijos.